Olá, meus irmãos, como vão? Saúdo a vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da EBD, né? E eu gostaria que orássemos antes de começar essa aula. Pai querido, Pai amado, dedicamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, te agradecemos por mais uma oportunidade de ouvirmos a Sua voz, Senhor. Fala conosco, pois é o nosso desejo te ouvir, Pai. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição é a lição 16 do livro de Provérbios. Estamos estudando Provérbios, né? Esse tempo, né, um pouquinho antes da pandemia e agora finalizando dentro da pandemia, né? Então é a nossa penúltima lição. No outro domingo se encerra, né, esse ciclo de provérbios, né? Uma cartilha para a gente aprender coisas preciosíssimas, livro muito atual, que só nos ensina um guia prático, né? O tema da nossa revista é um guia prático de provérbios para as nossas vidas, né? Então é a lição 16, cobiça, ilusão e decepção, né? Um tema, como eu estou dizendo, bem atual, né? E essa lição vem muito a calhar, né? Em relação ao que cobiçamos, ao que é lícito, ao que não é lícito, ao que é ilusão, ao que é decepção, não é verdade? A fotinha aqui é a moça com um monte de dinheiro, com um olhar assim, bem cobiçoso, né? Então, assim, a gente vê como o dinheiro manipula, né, os nossos pensamentos, manipula o homem como um todo, né? A revista diz assim: seja muito sincero, responda verdadeiro ou falso, pensando no verdadeiro motivo da sua resposta. O dinheiro é a raiz de todos os males? Então, pense e responda para você mesmo, né? Qual o verdadeiro motivo da sua resposta? O dinheiro é a raiz de todos os males? É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico? É pecado ser rico? Então são 3 perguntinhas aí. Responda para você mesmo, as faça como um exercício e responda para você mesmo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males? É mais fácil ser um crente pobre do que um crente rico? É pecado ser rico? Né? O nosso irmão colocou aqui, o pastor Silas, que fez essa lição, colocou aqui, e são 3 perguntas interessantes. Eu mesmo já as fiz quando estudei a lição, né? Antes de estar aqui, são perguntas interessantes, né? Tratando desse tema cobiça, né? Quem não cobiça algo? Qual o nível de cobiça que faz a diferença na vida do crente, né? Que tipo de cobiça deve ser algo que deve nortear a vida do crente, né? São perguntas que a gente tem para fazer e que a gente deve fazer. O texto que nos acompanha, Provérbios 28, 20, que é o versículo-chave, ele diz assim, meus irmãos: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Ou seja, quem tenta passar o carro na frente dos bois, como há um ditado aí popular que diz, acho que ele não vai ficar muito bem, porque a cobiça, irmãos, ela é algo que o nome intrínseco já diz, ela não parece com algo bom. Olha, eu não devo cobiçar nada, eu não devo imaginar nada melhor na minha vida. Não, você deve sim, você deve ter atitudes positivas, mente positiva, você deve buscar as coisas boas, mas à frente de tudo, buscar as coisas do Senhor, baseada na palavra do Senhor, porque a bênção do Senhor, nós já estudamos aqui, ela nos enriquece e não nos traz mal nenhum, não nos traz problema nenhum. Então, ter desejo de ter coisas deve ser muito mais posterior a fazer a vontade do Senhor, a estarmos alinhados com o desejo do Senhor para a nossa vida, pois Deus nos promete tudo, meus irmãos. E muitas vezes a gente se envolve em cobiças de coisas, de objetos, de bens, coisas que não fortificam a nossa vida, que não nos fortalece, que não produz fruto nenhum na nossa vida, e nós ficamos envolvidos nisso, e às vezes anos e anos e anos, e também não chegamos a lugar nenhum.
Então a cobiça em si só, eu posso dizer que ela é algo que ela vai trazer ilusão e decepção para mim e para a sua vida, porque Deus diz para a gente que a gente deve seguir o caminho certo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, a gente deve reconhecer que, infelizmente, caímos em extremos nas nossas atitudes quanto ao dinheiro, porque a cobiça é muito ligada a bem, a coisa material, a dinheiro, né? Ou valorizamos a prosperidade e pecamos por cobiçar, ou menosprezamos a riqueza e pecamos por comodismo. No livro de Provérbios temos uma perspectiva equilibrada do assunto. Por que Provérbios é equilibrado e atual em relação à cobiça? Porque Provérbios, ele não quer nem... As palavras são para direcionar nem para algo fatídico, o empobrecimento, não ter nada, ou ficar comodista, ficar no seu mesmo lugar que você está, ou você também querer demais, escolher bens demais, desejar coisas demais, posses demais, que vão virar o Senhor da sua vida e não Deus, né? Então, uma perspectiva equilibrada é o que o livro de Provérbios nos orienta em relação à cobiça, né? Em relação à ilusão e à decepção que a cobiça nos traz. Então, há alguns parâmetros que a gente deve nortear em relação a essa lição. Reconhecer a realidade. Onde você está em relação à sua realidade? Há valor e perigo tanto na riqueza quanto na pobreza. Então nós temos que ter um termômetro, né? Como estamos, para onde queremos ir e como queremos ir. Como queremos alcançar os objetivos das nossas vidas, né? Direcionados segundo a palavra de Deus, reconhecendo que Deus precisa estar no centro e nos dirigir. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. No entanto, sem fazer a nossa parte, não chegaremos a lugar nenhum, né? Mas a gente precisa vigiar, porque há perigo na riqueza e há perigo na pobreza. A riqueza vira o Deus do dinheiro, e a pobreza muitas vezes é por comodismo. Não vou fazer, não vou à frente, não vou andar. Então você tem que ter uma noção e reconhecer a realidade, a perspectiva que você tem em relação à cobiça na sua vida, em relação a esse cerne que o inimigo às vezes usa para nos atrair ou para um lado ou para o outro, né? Precisamos estar vigilantes com isso. Uma maneira arriscada de se enriquecer, né? Tanta gente fala em loteria. Loteria é algo que Deus não aprova, tá, irmão? Jogos de azar Deus não aprova, porque lá em Mateus 25, de 14 a 30, você vai ler e você vai ver que nós devemos investir, né, de uma maneira sábia e justa, o que nós temos, seja pouco é muito, isso é uma responsabilidade nossa. E o investimento em jogos de azar é um investimento em que você quer com muito pouco, sem inteligência nenhuma, sem esforço nenhum, obter muito, né? Resolver todos os problemas seus, dos seus parentes, e tudo vai ser muito simples de ser resolvido. Então a gente tem que tomar esse cuidado, meus irmãos, em questão de querer enriquecer fácil. Nada vem fácil. Deus nos ajuda, o sol nasce para o justo e o injusto. No entanto, precisamos saber que o Senhor nos abençoa primeiro, e a forma de melhorias na nossa vida não pode ser com coisas fáceis. Jogos de azar, por exemplo. Há também a questão da gente identificar os riscos e as consequências de ser cobiçoso, de desejar grandes coisas, né? Nós podemos ficar em um descontentamento constante, a gente não chega ao objetivo, não ganha nada, não resolve nada, e a gente fica naquela questão: olha, eu preciso resolver aquele problema, eu preciso resolver aquele problema. Precisamos tomar cuidado quando temos contas altas, tomarmos empréstimos para pagar, para solucionar. Às vezes o que se vai pagar de juros é muito maior do que o valor principal, e cada vez mais se enrola. Então, irmãos, a gente deve identificar riscos e consequências de ser cobiçoso, de querer coisas que às vezes nem nos fazem falta, né? Nessa pandemia estamos vendo isso. Quanta coisa não faz falta na nossa vida, né? Quantas coisas nós não precisamos, né? Porque muitas vezes a cobiça torna a nossa vida improdutiva. A gente persegue tanto algo e a gente não chega a lugar nenhum, e depois a gente vai ver quanta tolice foi, quanto tempo perdido, e como o tempo passa rápido, e como às vezes a gente poderia ter feito outras coisas com grande assertividade por não desejar
com torpe cobiça algumas coisas, com torpe ganância, e essas coisas se virarem contra a gente, se tornarem um problema para nós, né? Temos uma vida improdutiva, irmãos. Uma vida em que Jesus não está à frente, estamos atrás de coisas, e onde chegaremos com isso, né? Temos que ter equilíbrio, não podemos deixar a cobiça tomar conta da nossa vida. Outra coisa é a questão da gente explorar ou não algumas coisas que não se precisa, né? A gente sabe aí, está aqui na revista, que os pobres gastam a mesma coisa que os ricos jogando em loteria, só que ele tem muito menos que o rico. Aquele dinheiro pode não fazer falta para o rico, mas para o pobre faz falta. Mas ali na cobiça de ter algo melhor, sem nenhuma inteligência, sem nenhum esforço, simplesmente fácil, né? Muito fácil, acaba gerando às vezes isso, esse desejo desenfreado de conseguir as coisas. Paulo diz que nós devemos focar no lícito e no conveniente, né? Tá lá em 1 Coríntios 6,12, no lícito e no conveniente. É isso que a gente precisa fazer para termos uma vida moderada e uma vida que agrade ao Senhor, né? Podemos falir moralmente também na tentativa de manter aí a nossa mente buscando a cobiça, né? A gente pode falir moralmente, a gente precisa buscar coisas que nos deixem bons cidadãos dos céus aqui na terra, e não valores que buscam coisas às vezes desonestas, né? Você sempre tem que se perguntar em todas as situações de aperto da sua vida, o que faria Jesus, né? Nesse momento, às vezes ninguém está perto e você vai ter uma situação em que você vai abrir mão de fazer algo incorreto, porque você tem a consciência, o Espírito Santo está na sua vida e a consciência vai te dizer, não faça determinadas coisas, porque nós temos que ter como meta principal servir o Senhor Jesus, agradar o Senhor Jesus, e como eu já disse outras vezes, o nosso processo de santificação começa aqui. Temos que imitar o Senhor, né? E buscarmos valores celestes para agregar a nossa vida, para encher a nossa vida de produtividade, né? E o fracasso espiritual, quando fracassamos espirituais por torpe ganância, por cobiça de coisas que não temos e às vezes não vamos alcançar e não precisamos dela, a gente pode ser um mau testemunho para o próximo não crente, para o crente, e esfriar o nosso relacionamento com Deus, que é a pior coisa que pode acontecer, né? A pior coisa, irmãos. Não vamos deixar que a cobiça encha a nossa vida e nos tire do foco do Senhor. Diz aqui, vivemos dias em que todos os anseios do homem têm um referencial econômico. Esse é o único valor da sociedade que aguça ainda mais a cobiça do homem. Para essa mentalidade, as virtudes como lealdade, fidedignidade, honestidade e honra têm o seu preço. Basta saber qual é. Não é verdade? Muito bom isso aqui, dias em que o referencial do homem é econômico, é a questão do capitalismo exacerbado, é o desejo de ter ao invés de ser, né? Precisamos vigiar, irmãos, o termômetro da cobiça precisa estar na nossa vida, para não sermos cobiçosos de coisas que o Senhor não quer que tenhamos, não é verdade? E aqui em Provérbios 16 tem essa parte linda que diz: não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dai-me o pão que me for necessário. Olha que lindo, um termômetro. Eu não quero nem dinheiro e nem a pobreza, eu quero o que o Senhor tem para me dar e o que me é necessário, porque o Senhor sabe de tudo que nós precisamos, irmãos. Então vigie na sua vida, deixe o termômetro na sua vida, não deixe que a cobiça, com a ilusão que ela traz, a decepção que ela traz, tome parte do seu ser, tome parte que pertence a Cristo. Busque produção para melhoria da sua parte espiritual, trabalhe para conquistar o que você precisa conquistar, mas não deixe que nada substitua o seu relacionamento com Jesus. Jesus precisa ser a grande cobiça da sua vida, estar com Jesus, melhorar com Jesus, amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, deve ser a nossa maior cobiça. Tá bom, meu amado, meu irmão? Eu agradeço muito estar com vocês. Muito obrigada por nos ouvir, nos abençoar a cada domingo. Obrigada pela sua presença abençoada nessas classes virtuais. Que o Senhor acrescente no seu coração, que o Espírito Santo fale a você, tá bom? Receba meu abraço sincero, meu abraço em Cristo Jesus, tá?
porque você é muito importante para Deus e para mim, tá? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua semana, superabunde na sua vida, da sua família e nos ajude a sair desse tempo difícil em que vivemos para proclamarmos o nome de Jesus e que a cobiça não seja um impedimento para que sejamos boas testemunhas de Jesus, tá bom? Fica na paz, um beijo amado, um beijo amada, Deus abençoe ricamente, tá? Tchau!